Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um Frente a Frente Podcast. E hoje não poderia ser diferente, um convidado super, mega, ultra, power especial aí, além do convidado, meu amigo. Mas antes de eu falar, antes de eu apresentar esse convidado, já quero fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação aí e já deixa o seu like aqui. Também quero fazer o meu agradecimento aos nossos patrocinadores que fazem esse podcast ser possível. Então, gratidão enorme aos nossos patrocinadores. E hoje eu estou aqui frente a frente com Ranier. Advogado, empresário, pai, atleta, que mais, Daniel? Professor e mais alguns trocentas qualidades e adjetivos aí. Ranier, obrigado. Seja muito bem-vindo ao Frente a Frente Podcast. Obrigado pela generosidade das palavras aí. Na verdade, de tudo eu sou apenas, acho que eu sou um entusiasta da vida e aproveita a vida da melhor maneira possível, né? Em todos os níveis, eu acredito muito nisso. Assim. Acho que você tem um nível família, saúde, trabalho, e eu acho que a gente pode ter a excelência em todos esses três pontos, né? Falou de ter utilizado o melhor que a vida pode nos oferecer. Então, obrigado pelo convite, estou muito honrado estar aqui, poder compartilhar, bater um papo aqui no Frente a Frente, que com certeza é sucesso de audiência. E você que está assistindo aí, né, já aproveita, compartilha, chama lá que hoje vai ser um bate-papo bem legal. Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de tudo, né? Vamos direcionar um pouquinho para o profissional, mas vamos falar um pouquinho de tudo também, dos desafios, porque queira ou não queira, nós vamos dar todas as voltas possíveis no mundo e nós vamos chegar em pessoas. Verdade. Acho que eu repeti isso todos os episódios até hoje, Ranier, porque nós vamos resumir toda a nossa vida em pessoas. Verdade. Claro que a centralidade está num ser superior, que para nós é Deus. Então, claro, mas isso para nós já é do alto. Então vamos falar aqui do terreno, nós vamos resumir tudo em pessoas. Então, para nós começarmos bem, já que nós somos pessoas, estamos conversando com pessoas, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho do Ranier, da onde que o Ranier veio, o Ranier, por que está em Lucas do Rio Verde, conta um pouquinho da tua história para nós. Legal, demorar uma meia hora aí, mas... Não tem problema, pode falar, não tem problema. Então, eu sou goiano, do pé rachado aí, eu falo que a gente é meio Chico Bento, né, do interior do Goiás, né, e eu sou da cidadezinha do interior de Goiás, vida inteira com a família. Quantos mil habitantes? Só porque a minha referência é Barracão, então você tem que me falar em habitantes. Eu nasci numa cidade chamada Marzagão, que tem 3 mil habitantes. E depois eu morei numa cidadezinha maior, que é Caldas Novas. Minha família tem uns 70 mil hoje, 60 mil habitantes. Agora me senti honrado, Barracão, 7 mil. Tô bem. E eu me criei ali em Goiás, comecei a trabalhar muito cedão, acho que o tempo ideal da nossa época. Então, assim, com 14, 15 anos comecei a trabalhar. Meu sonho na época era ter uma banca de revista. Quando eu comecei, e eu lembro que você me contou, isso é legal, hein? Você vai ter que contar essa história, vai contar essa história aí. E eu tinha aquelas bancas de revista de lata, assim, que era cheio de revista, eu achava o máximo, eu queria empreender e queria ser dono de revista. Mas na época, enfim, muito moleque, muito novo, eu fui trabalhar um dos meus primeiros empregos foi numa empresa na verdade uma lanchonete que fazia suco, açaí e tal.
Trabalhei lá durante um tempo. E aí depois eu fui promovido de cargo, virei office boy. E eu fui para a contabilidade ser office boy. Cara, e aprendi muito ali. Eu rodava aquela cidade inteira de bicicleta, tinha uma monorcona preta daquelas barras circular pesada demais. E aí foi indo. E aonde que, quando eu entrei na contabilidade, foi legal, porque eu conheci um mundo mais, assim, de escritório, mais executivo, vamos dizer assim, né? Eu achei aquele muito legal, porque eu tinha trabalhado antes em suco com gente, aprendendo a vender e tal. E fui para um negócio mexer com papel ali, tal, um pouco mais burocrático. E eu achei bem interessante. Eu era meio que arquivista, office boy, mexia ali. E logo depois eu fui trabalhar num posto de gasolina, que era auxiliar de não faz tudo, auxiliar administrativo, frentista, cobria folga da pessoa na loja de conveniência. O Severino. E aí eu fiquei mais um ano e pouco, e aí depois eu tive o meu último emprego, que não tem nada a ver com direito, foi quando eu fui vendedor de um consórcio daquela Honda, de uma marca. Não, pode falar, não tem problema não. Se eles quiserem patrocinar nós também, nós aceitamos. E eu fui ser vendedor de coisa. E pensa um trabalho que me ensinou muito, assim, porque eu tive muito curso de venda, essas empresas, assim, que muito bom, curso de venda. E eu tinha em torno de 17 anos de idade nessa época, assim. Então eu aprendi um monte sobre venda. E logo por 18 eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade de Direito meio que por acaso, assim, tipo, eu nunca tinha um advogado na família, não tinha nada. E eu lembro que eu queria ou direito ou contabilidade. Mas eu confesso que eu não sabia muito o que um advogado fazia, ou um juiz ou um delegado, não tinha muita noção, assim. E aí eu passei e comecei a estudar, gostei bastante nos primeiros períodos ali do direito. E logo no primeiro período, acho que no 4º mês de faculdade, eu consegui um estágio numa empresa, num resort lá em Goiás, bem grande. E ali mudou a minha história do direito. Ali eu comecei a trabalhar e conviver com direito. Eu tive uns advogados que trabalhavam na equipe muito bons, foram excelentes professores mesmo. Acho que a doutora Norma, que eu lembro dela até hoje. E eu fiquei ali mais ou menos uns 2 anos e meio, metade da faculdade, 5 anos de direito. Quando deu metade da faculdade, eu estava ali dentro do escritório, era um jurídico interno de uma empresa, era uma empresa grande. E eu estava com carreira desenhada ali, né? Quem sabe chegar um dia até gerente, diretor jurídico ali, com certeza. Uhum. Só que, tipo, eu sou meio incomodado, assim, parece que eu comecei a fazer as mesmas coisas e tipo, parece que eu parei de aprender, e isso me incomoda. E aí me incomodou e surgiu uma oportunidade, isso morava em Goiás, tinha um escritório que assessorava a gente que tinha sede em BH e em São Paulo. E eu meio que me ofereci para ser estagiário dos caras, porque assim, era um diferente, o jurídico interno de uma empresa é diferente do escritório, claro, né? Então assim, e aí eles falaram, se você quiser vir, pode vir. E eu peguei e fui. E esse foi uma grande mudança de chave na minha vida, porque até então eu morava com meus pais, né? Então, por mais que eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa, tinha comida, tinha roupa lavada, etc e tal. Uhum. E eu fui para Belo Horizonte sem conhecer ninguém, sabia nada, andando de ônibus o dia inteiro, indo trabalhar num lugar que eu não conhecia. Tipo assim, eu tive que fazer amizades na faculdade, tudo de novo. Uma cultura bem diferente. Uma cultura diferente, assim, o Mineiro era um pouco parecido, mas assim, era um lugar diferente. Eu saí do interior de 60 mil habitantes, para uma cidade de quantos milhões de habitantes BH tem hoje? Sei lá, 7 milhões de habitantes na época, a grande BH. E aí eu fui para Belo Horizonte, trabalhar no escritório, transferi a faculdade para lá. E foi um divisor de águas, porque eu tive que lavar minha roupa, fazer minha comida, pegar 2 ônibus para poder chegar no escritório. Era estagiário, não ganhava direito, até que, tipo, eu lembro que eles davam 2 passes de ônibus, né? 2 para ir, 2 para voltar. Uhum. Cara, e eu economizava no passe, eu andava um tantão a pé, porque eles davam, tipo, em dinheiro para comprar um negócio. Então eu economizava ali R$2,50 por dia de cada ida, dava 5. Né? E 5 às vezes por dia era meu almoço ali, sabe? Então foi um momento de muito aprendizado. Fiz a faculdade e trabalhei nesse escritório que foi assim, de fato um divisor de águas na minha vida. Assim, o doutor Alfredo era um advogado de muita excelência e eu era muito tranquilo com isso, de tipo assim, não ganhar grana e nada me estrupiando ali, tipo assim, pegando ônibus, não comendo direito, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Mas por quê? Eu falo, cara, eu tô no lugar que eu tô aprendendo. Então, tipo, eu nem olhava isso.
Eu só falava assim, cara, vai chegar uma hora que lá na frente a conta vai fechar. E eu preciso aprender. E eu não me importava de jeito nenhum de ganhar grana, assim, não, eu nem olhava, eu queria assim, como é que faz? Sempre fui muito curioso e foi indo, nossa, foi uma benção, assim, esse escritório me ajudou muito em termos de aprender o direito. Tanto é que antes de eu me formar, né, eu, por estar trabalhando nesse escritório, trabalhei minha faculdade inteira, meus 5 anos com direito, né? Antes de me formar no último período, eu fiz o OAB e passei. Foi eu e mais 2 pessoas na sala inteira que passou. Por quê? Prática. Você já tinha vivência. Eu tinha vivência. Prática. E eu falo assim, eu não tinha opção de não passar. Porque, tipo, tava lá quebrado, todo lascado, e tipo, um estudante de direito e se você fizer a faculdade e não passar, meio que você não faz nada, você não vira nada, você vira um bacharel que lá e nem em casa, você não vai pode agregar, advogar, você não pode fazer, fica meio travado ali, né? E aí, sim, foi muito bom, foi mesmo, consegui passar na OAB, eu lembro que foi a primeira prova nacional da OAB, feita pela FGV na época. E foi tirar um trator das costas. E ali eu falei, começou a mudar o jogo. Eu falei, agora eu sou advogado, então tenho experiência aí de 5 anos. E o que eu vi, Ronaldo, que eu falo isso, eu quero levar para os meus filhos. Quando eu terminei a faculdade, tipo, eu tava no mercado, eu cheguei jogando. Enquanto vários amigos meus, que só estudaram, só fizeram estágio, eles iam começar a jornada agora, eu já estava 5 anos da frente. E isso fez uma diferença enorme para a minha carreira. Eu estava formei com 23 anos, formei em Belo Horizonte, e logo no ano que eu formei, e aí começa a minha história com o agronegócio. Você vê o que é pessoas e relacionamento, que a gente não começa. Lá atrás, no meu primeiro estágio, que foi naquele resort, eu tive uma gerente, que foi a Norma, e depois entrou a Janaína. E, cara, ela gostava muito de mim, do meu trabalho. Ela, por 5 anos depois, etc e tal, virou gerente jurídica de uma empresa de agronegócio. E bem que eu me formei, eu recebi uma ligação dela, não sei se ligação, se foi e-mail, não lembro. Falando, tô com uma vaga aqui para auxiliar jurídico, você fora e tal, para uma empresa que vende revenda de insumo agrícola, você quer vir em Goiânia. E a minha família era de casa, já tinha me formado e tinha cumprido meu papel ali em BH, tinha oportunidade de ficar no escritório, mas eu olhava tudo muito difícil. Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que tinha amigos meus que o bisavô deles era advogado, foi advogado. Então o bisavô foi, o pai foi, São ele era... famílias tradicionais. E você entrar nesse mercado... Não é fácil. Não é fácil, né? Tipo, de fato... A barreira é maior do que a barreira é maior. E eu falei, cara, em Goiânia, começando, eu falei, acho que pode ter uma oportunidade diferente, né, e tal. E voltar meio que perto de casa. E aí eu voltei, e aí você vê, né? A Janaína que tinha ido lá atrás, ser gerente, ela foi no gerente de novo, e ela me colocou no agro. E ali chegando, cara, foi mais um segundo divisor de águas na minha vida, né? Que eu conheci o agronegócio, tinha nem ideia de que era o direito do agronegócio, que a gente não vê isso na faculdade, não vê em lugar nenhum, né? E eu fui estudar, fui aprender, e o bacana de se trabalhar em jurídico interno de empresa é porque você convive com um monte de gente muito boa, de várias áreas. Então, você tinha pessoa de controller, de contabilidade, de RH, de vendas, de logística, de exportação. Então, e o jurídico meio que dá o suporte para todas essas áreas. Então, você começa a entender o todo da empresa. O jurídico é quase que o coração da empresa. Você atende o financeiro, você atende o crédito. E ali eu desenvolvi muito. Foi quando eu não tinha feito nenhuma pós em direito, nada. E eu falei, preciso me especializar nesse negócio de agronegócio. Gostei, achei legal. E aí eu fiz um MBA na FGV. Eu lembro até hoje. Meu salário na época era tipo assim, sei lá, R$3.500. E a pós da FGV era R$1.500. Winters. Eu falei, cara, eu vou investir nisso aqui. Falei, eu vou investir nisso aqui porque isso que vai mudar a minha história. Eu acreditei assim. E era o melhor MBA da época, sempre, né? FGV sempre muito bom. FGV e Inspira, acho que os dois. E tinha lá em Goiânia. Aí, não deu outra. Entrei no MBA. Eu era o único advogado
olha que legal isso. Eu era o único advogado e um monte de executivo de um monte de empresa do agro fazendo MBA. Cara, foi o melhor network que eu fiz na minha vida. E eu tenho até hoje isso. O cara de uma multinacional, um produtor rural, não sei o quê. E quem que era advogado? Só eu. A turma inteira, eram uns 20 a 25. Por quê? Quando a gente sai da faculdade de Direito, a mentalidade nossa é para você fazer uma pós em processo civil, uma pós em direito civil, uma pós dentro do mundo jurídico. É interessante, é necessário? É. Só que você não faz relacionamento que te dá retorno. Porque em tese, se eu fazer uma pós com você que é advogado, não vai ser cliente, né? Vai ser só advogado. Você não vai ter um executivo fazendo uma pós. Exato, não vai. E esse executivo, o cliente começa na amizade, eu falo isso. Começa na afinidade de assuntos. Né? E ali foi, tanto é que foi um divisor de águas, porque aí eu estava nessa empresa que era pequena, né, uma revenda pequena. Essa empresa foi comprada por uma multinacional americana. E aí foi legal que eu participei do meu primeiro M&A da vida. Tinha acabado, você fez um legal. E um M&A bem legal, com a empresa americana. Aí tinha os escritórios de São Paulo, bem top, assim, que participei ali, ficava lendo os contratos, como diz assim, sapeando ali para tentar Mas participou. Participei. E aí, quando eu entrei na FGV, e aí eu terminei o MBA deles, logo na sequência terminando, eu recebi uma proposta para ir para uma multinacional já, de uma empresa japonesa, que era da Mitsubishi, da marca japonesa, tem investimento em água. Né? Uma operação grande, a empresa eles são fortes, movimentava 2 bi por ano, um negócio assim, loucura. Era uma empresa argentina, chamava Los Globo, Seagro Los Globo, e depois virou Agres. E aí eu lembro que eu fui conversar com o CEO da empresa, Paulo Facchini. E o Paulo, a primeira coisa que ele perguntou, eu vi aqui o que você faz FGV. Eu falei, tô fazendo, tô terminando. Ah, que legal, eu fui na última turma, eu fiz lá também. Aí tipo, deu match, né? Conectou? Já conectou. Ele falou assim, eu nunca perdi conversar com um advogado que tivesse MBA em agronegócio. Então, eu falei, é porque é o seguinte, eu falo, saber o direito é meio que minha obrigação. Agora, entender do agro, eu acho que vai ser o meu diferencial. Por isso que eu fui para lá. E me facilitava o MBA, porque eu via a parte teórica, e lá na FGV era a parte teórica e prática, né, que os professores eram muito do dia a dia do mercado. E quando eu ia trabalhar, eu lidava com todas as áreas. Tá? Então isso me agregou um monte, assim, um monte. E nesse meio termo, entre eu estar nessa revenda menor para ir para essa multinacional maior, foi que interessante, eu conheci minha esposa. E a minha esposa engravidou e a gente ia casar. E na época, não sei, eu ganhava muito pouco. Eu ganhava uns 3.500, estava pagando FGV, sobrava nada. Eu tipo, como é que eu vou casar? E aí, quando eu fui para essa multinacional, meu salário mais que dobrou, assim. E aí, tipo, eu pude casar. Eu casei, veio o Isaac e tal. E aí, lá eu cresci nessa empresa, eu virei supervisor jurídico deles. Até que um dia eu recebi uma ligação da KPMG. Eu estava em São Paulo, na reunião, e o pessoal, da KPMG, estamos fazendo um processo de seleção para uma vaga para estruturar um jurídico aqui de uma empresa no Mato Grosso. E eu, tá bom, participar. Eu te achei no LinkedIn, olha pra ver, achou no LinkedIn. Enfim, fui fazendo o processo de seleção, fazendo, até que um dia o pessoal me ligaram e falou, deu certo aqui, agora o pessoal da empresa vai te ligar, você passou nas fases, tá bom. E aí, quando eu ligo, era a empresa aqui de Lucas, que era a Fiagril. A Fiagril estava estruturando, ela não tinha um jurídico interno, estava estruturando com a doutora Noeli, que por sinal é uma de minhas sócias. E ela estava estruturando esse jurídico interno, e estavam precisando de alguém com experiência no agro, tinha experiência de M&A, porque era uma projeção deles mais para frente, fazer uma venda acionária. E aí foi eu falar outra virada de chave na minha vida, que eu estava mais uma vez estabilizado ali em Goiânia, numa empresa bacana e tal, com um futuro bem promissor, até que eu queria virar meio CEO, assim, eu ia até meio que sair da área jurídica, eu queria virar executivo, eu tinha isso muito na minha cabeça. Estava com um filho e surgiu essa oportunidade de vir para o Rio Verde, que era um estado que a gente não conhecia nada. Eu vim aqui uma vez para conversar com o presidente, o vice-presidente, e eu voltei, falei para minha esposa, olha lá, gostei, bacana.
E aí, vamos? E ela foi super parceira, como sempre foi, né? Sempre acreditou. E nós mudamos para cá, para Lucas em 2015, né? Estamos aí desde 2015, estruturamos o que tínhamos que fazer na empresa e posteriormente deu a oportunidade de eu abrir meu escritório com a doutora Lelite lá atrás, né? Como eu conheci ela, e a doutora Aline, e hoje a gente está com o escritório aí voltado para o agro e tal. E deu muito certo. E eu vejo que as pequenas escolhas lá atrás me fizeram chegar onde eu cheguei hoje, né? As coisas foram acontecendo. Então eu falei que ia demorar, mas um pouco da história. Muito é isso aí. Muito legal, e alguns insights que eu peguei aqui, tá, Ranier? Desse nosso primeiro bloco aí para nós falar. Pra galera anotar isso, literalmente para você anotar uma dica. Lembra do que o Ranier falou? Ele se destacou dos demais porque ele praticou aquilo que ele estava aprendendo. Quantas coisas você tem aprendido ou você já aprendeu que você não pratica? Presta atenção nisso. Que tal você colocar de meta: a próxima coisa que eu aprender, eu colocarei em prática. Se eu não colocar, eu não vou aprender mais nada. Talvez seja uma meta para você, mas quer destacar? Pratica. E outra coisa, Ranier, o quão importante e é um assunto bem delicado, mas é importante nós falar, o quão importante é nós sonhar. Ronaldo, mas isso é ilusão. Não é ilusão. Quando você sonha e você trabalha para realizar teu sonho, tudo faz sentido. Agora, quando você sonha e volta a dormir, perde todo o sentido. Então, quando você despertar, nossa, eu sonhei com a banca, e hoje o Ranier é dono de uma empresa, de uma livraria. Exatamente, lá atrás foi. Que sonhou com uma banca. E talvez você já sonhou com algo que hoje você pode parar e realizar. O quão importante é sonhar, o quão importante é você entender, o quão importante é você parar para você analisar e definir: eu posso, eu consigo fazer isso. E isso eu sei que tem um sonho, que tem um desejo, que tem algo que você faz hoje, mas para nós falar disso, eu vou deixar para daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo aí, onde nós vamos falar desse outro sonho, desse outro viés aí, de um advogado de sucesso, aonde ele quer mais, mas eu vou deixar ele falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nos vemos daqui a pouco. Até mais. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Voltando aqui então para o nosso segundo bloco, e frente a frente hoje estou aqui com Ranier, depois de ter contado essa bela trajetória para nós aí, inspiradora. Tenho certeza, Ranier, que foi inspiradora aí para quem está nos assistindo aí. E é sempre bom, tenho certeza que deve ter alguns acadêmicos de direito aí, vendo esse episódio, que sirva de inspiração, e para os demais acadêmicos também, e demais pessoas que é sempre importante você visualizar, é sempre importante você sonhar, e é sempre importante você realizar. E vamos atualizar um pouquinho a história
nos últimos anos aí, nos tempos atuais. Você falou para nós toda a história e você se tornou sócio de um renomado escritório de advocacia, um sucesso já absoluto na carreira. Poderia simplesmente falar: galera, vou esticar aqui na cadeira aqui, vou continuar, vou contratar mais uns 2, 3, 6 ou 50 advogados aí, eu vou coordenar. Não que isso não está acontecendo, de crescendo, mas além disso, Ranier se torna um educador, um professor. Verdade. Com certeza isso veio inspirado de aluno, né? Que eu sempre falo, para ser um bom professor, tu tem que ter gostado de ser aluno, senão tu não vai ser professor. Eu acho que isso é premissa para ser professor, para você ensinar alguma coisa. Ronaldo, eu gosto de ensinar. Esse é o segundo plano. O primeiro plano é que você gosta de aprender. Então, conta um pouquinho para nós por que Ranier professor, agora também no online, estamos atualizados, né? O mundo está muito mais dinâmico, muito mais atualizado. E conta um pouquinho também do Ranier aluno, do Ranier que gosta de aprender. Acho que você falou tudo aí, né? Assim, dar aula, de fato, é algo que eu falo, tá dentro do meu propósito de vida, que é algo que eu amo fazer. E a última coisa que eu olho é a remuneração, assim, é algo, de fato, que eu tenho prazer saber que eu posso contribuir para a vida de alguém ensinando algo que eu sei. Então, compartilhar conhecimento, eu adoro, acho isso muito legal. Mas eu vou, de fato, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Eu confesso que eu não gostava de estudar todos os assuntos, mas eu sou assim, o assunto que me interessa, eu vou a fundo, igual agora. Tipo, comecei a correr, né? Inspirado no Ronaldo, né? Correndo. Cara, acho que todo dia eu vejo 2, 3 vídeos de corrida, como correr, como respirar, que tênis que vai, que relógio que usa. Eu tento entender tudo. Aí eu vou lá no Daniel, outra maratona, vi uma palestra dele, fui no campeão do Ironman lá de São Paulo, ouvi outra palestra dele. E aí, assim, quando eu foco, quando eu gosto de algo, eu estudo muito, assim, eu tenho prazer de estudar e de aprender. E a consequência prática do estudo é o quê? Né? Eu vim na família muito humilde. E os livros, o estudo, né, a faculdade, de fato, mudou minha história. Né? Mudou mesmo, mudou toda a minha história. Eu imaginei chegar onde a gente está hoje, sabe? E por esses 2 fatos, de eu gostar de estudar, 3 fatos, eu gostar de estudar, de eu gostar de ensinar e de saber que o estudo pode mudar a vida de alguém. Né? E foi por isso que eu comecei a dar aula, na época ainda no físico, né? Comecei a dar aula na faculdade, né? Que era um sonho. Desde quando eu cheguei aqui, fui lá na época do Fernando e me ofereci para dar aula. E aí ele me chamou para dar uma aula teste, uma palestra, não sei o quê. Até que surgiu a oportunidade de uma vaga lá, eu fui convidado para dar aula. E aí eu comecei a dar aula num curso de Direito. Logo depois ele já recebeu um convite para dar aula de um MBA do Agro lá em BH. Quando você veio, eu saí de BH. Eu falei isso quando eu montei ano passado. Falei com a minha esposa foi comigo. Aí eu falei, olha, eu saí de Belo Horizonte andando de ônibus e recém-formado. Hoje eu voltei para cá para dar uma aula em MBA, um curso de agronegócio da faculdade bem renomada lá, tanto que não dá a volta. Que legal. E que, tipo assim, uma hora lá na frente a conta fecha. Não adianta, além do retorno do plantio e semeadura, isso é bíblico. Então aquilo que você planta você vai colher, de bom ou de ruim, aí você vai colher. Essa semeadora é livre, a colheita é obrigatória. E aí foi interessante, olha que você falou do online, né? Logo quando eu comecei a dar aula na faculdade, veio a pandemia. E aí nós tivemos que adaptar todas as aulas no online, né? É um grande desafio, né? Super desafio, porque... Que era novo. Era novo para nós. E assim, para nós, para o aluno era muito novo, e, tipo assim, chamar a atenção do aluno, né, tipo, ali no dia a dia da aula é mais fácil estar aqui. Claro, e outra, primeiro que está no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. O cara tá lá na casa dele, Exato, não tem a mentalidade. Hoje, nós já temos a mentalidade de chegar em casa, e eu acredito que hoje a eficiência de um curso online é 3.000% mais
do que em 2019, do que em 2020, porque ninguém se tinha isso. Tanto era que já existia, sim, mas ninguém dava valor para a faculdade à distância, curso online, o nosso mental não era adaptado para isso. Reuniões, eu falo assim, antigamente falava em reunião online, era um absurdo. Eu tinha que sair daqui para São Paulo, cara, encarar tudo essa 163. Hoje você falar que vai no fio, a pessoa acha ruim, né? Não, vou fazer online, tá claro. Com mais compra todo mundo. E aí, bem nessa época, eu comecei a dar aula, bem nessa transição. A gente foi desafiador e, ao mesmo tempo, bem, tipo assim, a gente teve que empreender enquanto professor ali, de mudar didática e tal. E olha pra você ver, né? Nada é por acaso, né? E aí, eu comecei a dar aula no online, né? Diretamente para os alunos. Só que a faculdade, ela tomava um tempo muito grande ali de ir no escritório, entre preparar a aula e depois também ministrar. E eu tenho 4 filhos, né? Então assim, em casa tem que ajudar minha esposa. Vocês escutaram bem, tá? 4 filhos. 4 filhos. E aí eu falei, vou dar uma segurada na aula. Mas sempre quis continuar a dar aula de alguma forma. E aí a minha esposa muito visionária, assim, aí ela falou, por que você não faz aula online, assim, tal? E eu, nem sei como é que é isso. Eu nem tinha, acho que há 2 anos atrás, talvez, acho que há 2 anos atrás eu não tinha rede social. Quando eu comecei a dar aula eu não tinha rede social. Mesmo na pandemia eu não tinha Instagram, não tinha nada. Uhum. Eu gostava de YouTube, porque eu gostava de assistir, porque o YouTube é vídeo de aula, essas coisas eu adorava. E podcast, era o que eu não tinha Instagram, não tinha nada. Eu criei meu Instagram há uns 2 anos, por influência da minha esposa, para compartilhar conhecimento. E aí eu comecei a compartilhar conhecimento gratuito mesmo, assim, sem muita pretensão e tal, mas com a pretensão de contribuir. E eu vi o quê? Eu falei, eu vou continuar ensinando aquilo que eu ensinava na faculdade, que era a parte de direito e tal, voltado mais para aluno, para advogado recém-formado. E aí começou a ter um feedback legal das pessoas gostando e tal. E eu comecei a ver assim, a necessidade das pessoas de compartilhar a sua prática do seu dia a dia, que é aquilo que a faculdade não falava, né? A faculdade, e de fato, assim, eu entendo o fato da faculdade não falar isso, porque de fato a faculdade ela tem um papel teórico muito importante, que tem que ter naquele período, né? E esse período prático ele vai ser de fato pós-faculdade, do final ali para ou extra-faculdade, né? Que foi o teu caso. Que foi o teu caso. Exato. Aí você concilia, se você quiser, tem oportunidade, né? Mas se olhar só para a faculdade, às vezes a pessoa cobra isso da faculdade. Mas não é papel dela. Não é dela. Eu acho que é da pessoa de falar, vou buscar um estágio, vou fazer uma coisa. E aí eu comecei a compartilhar bastante, via Instagram mesmo, via live, via vídeo, Reels e tal. E eu tenho essa frase comigo, né? Que no andar da carruagem as abóboras se ajeitam. E nesse andar aí, né, de fazer vídeos, né, aleatórios sobre direito, compartilhando conhecimento, surgiu a ideia de fazer um curso online, né? Por quê? Eu comecei a ver, por exemplo, assim, fazer meus Reels, Reels de direito, comecei com processo civil, hoje estou específico como para o negócio. Eles são vistos por, 500, 600 pessoas, né? Não é muito comparado, mas quando eu olho que eu dava aula para 30 alunos, 50 alunos no máximo, e hoje eu consigo atingir aquela mesma aula 10 vezes mais. 10 vezes mais para 500 pessoas. Isso me chamou muita atenção. Falei, cara, olha o tanto de vidas que eu posso impactar. Olha o tamanho, tipo assim, dessa amplitude da internet, né? Até onde que eu posso chegar e impactar o tanto de gente, né? E aí surgiu essa oportunidade, essa ideia de fazer um curso voltado para o agro. Por quê? Aí eu peguei a minha história, né? Eu falei assim, eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo, que eu não pratico. Então eu falei, eu vou fazer. Seria hipocrisia. Hipocrisia, então eu vou falar, vou ensinar aquilo que eu vivo dia a dia, o que deu certo para mim, que com certeza se as pessoas pegarem algo aqui, vai dar certo para elas. E o que eu identifiquei nesses são 13 anos de formado e 13 anos no dia a dia do agro? Eu identifiquei exatamente o que eu vi lá no começo da minha faculdade. Sim, no final da faculdade, no começo, quando eu comecei a advogar na área do agro.
que não tinha advogado especialista no agronegócio. E essa é uma situação que nunca entrou na minha cabeça. Por que não? Porque assim, 1/3 do PIB brasileiro é do agro. Então assim, ou seja, 1/3 da economia brasileira vem do agro, e a faculdade de Direito falando aí de mais de 3 trilhões. Todo ano, né? Porque o PIB está 10, né? Então 3 trilhões por ano. E aí é o seguinte, eu falo, a faculdade ela forma, né? Seja um juiz, seja a pessoa depois se torna um juiz, um delegado ou um advogado ali pro dia a dia do Brasil. A pessoa vai estar advogando, exercendo no Brasil. E apesar de toda essa economia gigante no agro, as faculdades sequer têm cadeira sobre direito agronegócio. Sobre direito agronegócio. Não tem. A faculdade que eu fiz não tinha, a faculdade que eu dei aula também não tinha, e estando em Lucas Rio Verde, que é o centro do agro, respira agronegócio. E não tem, não é, e às vezes nem é muito culpa da faculdade, porque essa grade, ela vem lá do MEC, então é de cima para baixo, tem a grade mínima de horas e as matérias mínimas que tem que ter. E meio que todo mundo ignora o agronegócio dentro do direito. E aí eu vi isso como oceano azul. Por quê? Olha, é aquilo que eu falei, entre eu ser um advogado civilista lá em Belo Horizonte, que a minha carteirinha da OAB era 130 mil, eu era os 130 mil advogados. Meu Deus, como é? Então assim, era muito difícil. A concorrência é 130 mil, 130 mil, e pessoas com muito mais experiência. É igual você falou, que veio lá do bisavô sendo advogado. O escritório tem só por falar o nome, já se destaca. Tá, é isso aí. Então assim, e a gente não tinha histórico de nada, teve que abrir o mato no peito, né? Os pioneiros sofrem mais, né? E aí eu consegui enxergar no agronegócio 2 vertentes que eu acho essencial. Para você que é advogado aí no dia do agro, aluno de direito, eu falo assim, uma vertente, essa primeira, uma área tipo com 0 concorrência, não tem. Pergunta a você agora, que advogado que você lembra, claro, na sua mente aí, que é especialista em agronegócio, lembra? Você vai contar nos dedos da sua mão. Nos dedos da sua mão. Então olha na sociedade e pergunta, que advogado que eu conheço que é especialista? Às vezes você vai achar um cara especialista em família, em tributário, em criminal, mas em direito de agronegócio é pouquíssimos. Então você tem um oceano azul de concorrência. E tipo, ninguém tá remando ali, o mar é seu, né? E o segundo é que além da pouca concorrência, é um mercado trilionário. E o mercado trilionário, ele tem problemas trilionários. E o advogado, ele é pago para resolver problemas. Então, se você está dentro do agro, você vai resolver problemas muito grandes e, por consequência, a sua remuneração vai ser proporcional ao tamanho do problema que você está resolvendo. Então, eu enxerguei isso lá atrás e as coisas de Deus foi conduzindo a gente para isso. E eu vejo uma oportunidade de mercado tão boa que eu estou nesse oceano azul e falando, vem para cá, que ainda tem muita vaga, tem muita área para se atuar, você pode se qualificar e sair de uma concorrência extenuante, que às vezes eu vejo isso muito de alunos de direito, que acabam de formar, assim, a advocacia é muito difícil, a concorrência é difícil você ter. Não é fácil, não é quer dizer que no agro não é fácil, é mais fácil que outros agros, mas você tem menos concorrência, uma remuneração mais alta. Claro, você vai precisar sempre na vida, eu falo que sucesso na advocacia, para mim, é a soma de 2 fatores. Eu preciso de conhecimento, então você precisa estudar o direito agronegócio. E aí é o grande desafio, porque a pessoa nunca viu na faculdade. Então ela tem que se mexer. É algo totalmente novo. Então ela vai ter que comprar um livro, ela vai ter que comprar um curso online, ela vai ter que olhar vai ter que saber onde buscar. Vai ter que buscar, vai ter que aprender. Né? E tem jeito, porque eu aprendi no ter que aprender, não teve ninguém para me ensinar. Mas tem que, uma coisa, né? Só um adendo, é muito importante as pessoas entenderem por quê? Porque você falou um negócio bem legal. Inclusive, vou deixar até um spoilerzinho aí, depois você vai falar de outro projeto teu também, de outro podcast, do Agora Podcast.
é muito importante as pessoas entenderem uma coisa. Nós podemos fazer várias coisas. Só que nós temos que separar as fases para nos aprofundarmos em cada uma. Concordo. Você pega hoje, principalmente para os jovenzinhos, os nossos jovens são muito rasos. Eles são pesquisadores. Tu sabe isso? Não, só um minuto que eu vou pesquisar. Não, eu não quero saber. Quem que conversou? Quem que falou ontem? Me fugiu a ideia quem falou, entre aspas, com o maior respeito. O Google é o pai dos burros. Tu vai lá e ninguém sabe mais nada. Dá um Google. Não. Para as pessoas se aprofundarem em algo. Para as pessoas olhar para o Ranieri e falar: se eu tiver problema sobre a minha atividade do agronegócio, eu vou falar com ele. Se eu estiver fazendo um contrato que tenha a sua especificidade, o agronegócio, Ranieri, analisa para mim esse contrato, faz as ponderações, eu preciso analisar esse contrato, eu vou com você. Eu falo isso muito na advocacia, assim, você não pode dar a resposta que o Google dá. Então, assim, você tem que ser profundo. Você tem que ir além. O Google faz o quê? Pega a resposta da grande maioria que é superficial e faz. E em muitas vezes, tá? Em muitas vezes, a resposta é errada. E é difícil você ter um cheque de informação e outra. É igual o ChatGPT. É uma ferramenta incrível. Só que ela é incrível para quem sabe operar. Como é que você sabe operar o chat? Você tem que fazer boas perguntas. E para isso você tem que ter uma base boa. Como que você vai fazer pergunta aqui que você não conhece? É isso aí. Você não sabe. Eu sou raso, como é que eu vou perguntar? Você vai ter uma resposta mais rasa ainda. Eu falo assim, eu admiro as pessoas que fazem perguntas. Eu adoro conversar com alguém que faz pergunta. E geralmente a pessoa que faz pergunta, ela entende, ela está fazendo pergunta. Então, não adianta uma ferramenta dessa, mas eles falam assim, ChatGPT vai substituir a advocacia. Eu falei, não vai. Não vai substituir o advogado que não estuda, eventualmente. Mas isso aí, o mercado substitui, não o ChatGPT. Que o mercado, ele filtra. Sim. E é aquilo que eu estou falando, você precisa ter o conhecimento mais relacionamento. Tendo essas duas coisas, você vai ter sucesso na advocacia. Em qualquer área que você tiver. E eu acho que não só na advocacia, toda área que você tiver, você precisa ser extremamente profundo, saber detalhadamente. Daí eu até respondi uma pergunta agora no Instagram, que eu como ser um grande advogado do agro. Independente para ser advogado do agro ou não, você ser um grande profissional, não tem atalho. Não tem atalho. É isso aí. Sabe? Não tem jeito de dar um jeitinho e o somebody love ali e chegar. Não, meu amigo, você vai ter que estudar. E você vai ter que estudar acima da média da turma. Você vai ter que ir além. Agora, eu falo que é fácil, né? Mas ao mesmo tempo é difícil. É simples. Eu falo, é simples, mas é difícil. É simples porque qualquer um pode fazer. Qualquer um pode estudar 1 hora por dia, todos os dias durante um ano, são 365 horas a mais de estudo. Agora, por que é difícil? Porque ninguém faz todo dia. Sim. Ninguém faz todo dia. A regra das pessoas que querem fazer 1000 coisas uma vez e não uma coisa 1000 vezes. Exato. Aí você vai ficar bom. O que te leva à excelência? Fazer uma coisa. Repetir. Pegar o exemplo que você falou antes que começou a correr. Cara, lembra lá quando você faz 30 e pouquinhos dias que você começou a correr, né? 40 dias. 40 dias. 40 dias. Lembra lá da tua primeira semana de corrida? Você fica doido, falando, não acredito. E sábado o Ranieri fez 21 quilômetros, verdade. E se você lembrar da primeira semana, nossa, você fala, cara, mas a primeira semana, eu sempre falo, foi muito mais importante que o 21 de sábado. Verdade, ele construiu o 21, né? Porque se tu não começa, tu não consegue terminar. Claro que é muito importante terminar, né, Ranieri? Sim. Mas o começar é importante. E eu quero pegar um adendo. Para você não menosprezar, tá? Você, Ranieri, e todo mundo que estuda muito. Mas o brasileiro é muito acomodado. A gente fala em estudar.
Cara, se o brasileiro estudar 1 hora por dia, que é pouquíssimo, cara, a regra do brasileiro é muito baixa. Vamos trazer para minha área, que é finanças. As pessoas vão se assustar. Pelo amor de Deus, cara, para você estar entre 1% da população brasileira, tu tem que ganhar acima de 28 mil reais por mês. Cara, é muito pouco. Nossa, Ronaldo, eu ganho um salário. É pouco. Se qualifica que você vai ganhar 5, 6. Para você que ganha 5, 6, se qualifica. As pessoas, as empresas, os negócios estão sedentos para te pagar 100, 150, 200, 500, 1 milhão de reais por ano. Eu tenho certeza absoluta aqui agora. E vou falar sem combinar com o Ranier. O Ranier tá doido para fazer, não é mais cheque, né? Vamos falar um Pix de 600 mil reais por ano, 50 mil por mês para um advogado, talvez para você. Só que você tem que vir falar com o Ranier e falar assim, só que Ranier, eu vou entregar no mínimo 5 vezes mais o Pix. Eu, nas minhas consultorias, Ranier, sempre falo que se as pessoas estiverem me pagando 20% do que eu estou dando de ganho para ela, tá justo. Se ela estiver pagando mais que isso, é injusto. Que dirá se eu não trago para ela rentabilidade e eu seja um custo para ela? Então esquece, tá totalmente fora. Só que as pessoas precisam se aprofundar. E a régua tá tão baixa, se a gente pegar e olhar e falar, é tão fácil de se destacar, é tão fácil de se destacar, mas é trabalhoso, tá? Tem uma frase do Ícaro de Carvalho que ele fala, que às vezes soa meio arrogante, mas ele fala assim, não há concorrência. Fala, não existe concorrência. Por que não existe concorrência? Por isso. A gente está numa geração, o Ronaldo falou muito bem, que é uma geração de fato com muita informação, mas pouco conhecimento. Sim. Muito preguiçosa, não consegue fazer nada. Olha, e é tão preguiçosa, e não é eu que estou falando de números, geração das mais obesas que tem nos últimos anos, as mais sedentárias, né? E aí, se a pessoa não cuida do corpo, da saúde dela, que para mim, eu aprendi isso com o Joel J, ele fala assim, saúde, família, trabalho. Se você não tiver uma boa saúde, você não consegue nem cuidar da sua família. É isso aí, saúde é... E aí, quando eu coloco a saúde em último plano, que eu não me preocupo com a minha saúde, como é que eu vou me preocupar com o processo, como é que eu vou ser um bom, não dá. Concordo 100%. Eu vejo isso muito hoje, assim, eu falo, você vai fazer negócio, igual, nós fizemos o projeto nosso do AgronaCast. Por que eu faço com o Ronaldo? Porque eu admiro ele, é um cara que é super 100% saúde, esporte, família, Deus e tal. É isso, esse cara eu quero para ser meu sócio. Tipo, agora você pega alguém que é sedentário, que é preguiçoso, você vai ser sócio? Não vai. E a gente está vivendo uma era, né? Tomara que o pessoal não cancele a gente, da normalidade. Tudo é normal. Tipo, eu não cuidar da saúde, eu ter sobrepeso, que causa morte, né? É normal, aí eu tô sendo, né, tô fazendo uma fobia, sei lá, eu tô sendo preconceituoso com a situação. Eu falo, não, meu amigo, eu tô falando, é pra você. E uma coisa importante, Ranier, para falar sobre isso. Não é normal. Não é normal. Não é normal. É comum. Que as pessoas estão confundindo o comum com o normal. Verdade. É comum hoje as pessoas estarem acima do peso, mas não é normal. É comum hoje as pessoas estarem endividadas, mas não é normal. É comum hoje os relacionamentos, os casamentos acabarem, mas não é normal. É comum as famílias hoje estar brigadas, mas não é normal. Não confunda o ser normal com o ser comum, porque senão nós vamos ir para um mundo aonde nós não queremos ir, Ranier. E aí eu falo assim, como a maioria das pessoas, eu vejo isso assim, tá indo por essa linha, principalmente essa geração mais nova,
Eu falo, não tem concorrência. Porque você imagina, vou pegar o meu exemplo, eu falo isso lá no escritório. Gente, você tem que estudar todo dia. Se eu estudo 1 hora por dia durante todos os dias, e o meu concorrente estuda 1 hora por mês, no final do ano eu tenho 365 horas de estudo, E ele tem 12. Ele tem 12. Vamos pensar. E o outro que é melhorzinho, estuda por semana, tem 52. 52 semanas. O melhorzinho. Cara, é óbvio que quem fez vai fazer mais. Claro. Igual, você falou, você fez 21K. Fiz. Só que antes de fazer 21K, eu tinha corrido 150 quilômetros. Como? 5 km todo dia, durante 30 dias. Então eu não acordei e fiz 21K. Sim. Eu fiz 150. E outra, pegar esse exemplo. O quão importante é o pouquinho todo dia. O pouquinho É o 1% todo dia. que você fala. É o meu lema. É o 1% todo dia. Eu acredito Se nisso. você pegar 1, elevar 365, você vai ser 37% melhor no final do ano. Em 10 anos. 1%. E o ano vai passar e os dias vão passar, Vai passar, Ranier. tá aí, ó. É muito... E é para as pessoas pegarem e... Pega essa essência, pega isso e leva para a sua vida. Porque não pode ser mais um podcast na sua vida. Não leva isso como mais um. Leva isso, tira um ensinamento daqui. E nós, já vou aproveitar essa questão de um ensinamento, e nós precisamos encerrar, até porque já deu no horário do nosso podcast. Ranier, para nós encerrar, 2 coisas que eu vou pedir para você. Primeira, dá uma dica para a galera, do que você quiser, qualquer dica. Uma dica e deixa a sua mensagem final. Uma dica: você vai ser lembrado pelos problemas que você resolve ou pelos problemas que você causa. Você vai ser lembrado por isso. Decida o que você... E para encerrar, você falou outro? Mensagem final Mensagem aí. final. Cara, eu falo de vida, assim, eu acho que para mim a vida não tem muito segredo. Eu falo assim, é acordar cedo, agradecer a Deus, né? E fazer o que você tem que fazer todos os dias. No dia bom, no dia mal, no dia que você está triste. Aquilo que você comprometeu a fazer, faça. Como eu falei contigo, eu tô com esse propósito de correr, era 30 dias direto, já passei, tô continuando, vamos ver até onde eu vou. Ontem choveu, tá? Não mudou nada. Eu fui igual, sabe? Fui igual. Isso tem dado um ensinamento muito, muito interessante para mim. E eu tenho falado isso com os meus filhos, né? Que o meu grande propósito da vida aqui é eles, né? São meus filhos e minha esposa. O propósito como pai de família é que eles vá para o céu, que é isso que a gente acredita. Que é isso, eu falo assim, olha, se você se comprometeu a fazer, faça todos os dias, sabe? E vai ter dia que é ruim, mas você tem que fazer, né? E crie hábitos bons e repita eles sempre, sempre. E por fim, encerrando, esse é um ponto que eu falo, e o outro que eu sempre falo contigo, né? O ambiente. Isso para mim é muito forte. Sim, olha o ambiente que você está, você vai ver que você reflete ele. Quer mudar de patamar? Muda o ambiente. Eu falei, eu queria correr 21 km. Eu fui sozinho? Não, fui com o Ronaldo, que já correu muito mais que isso. Então é o ambiente. Então o ambiente, ele te leva para cima, ou, meu amigo, ele te puxa lá para baixo. Então, assim, trabalha o ambiente que você está vivendo, que você vai ver que os resultados têm tudo a ver com ele. Quer mudar de resultado? Muda de ambiente. Tá bom? Show de bola. Ranier, gratidão. Obrigado, foi por muito você bom. ter Obrigado estado pela aqui. oportunidade. Fica o convite também para o AgoraCast aí, nós vamos deixar aí embaixo a descrição aí. Quero pedir mais uma vez para você, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, clica aqui no sininho para você ser notificado. Toda quarta-feira, às 17h30 horário do Mato Grosso, vai ao ar o nosso podcast. E quero deixar de mensagem final, vou adicionar só uma dosezinha para você aí. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Nunca inverta essa ordem. Deus, saúde, família e trabalho. Extraordinária semana. Deus abençoe você. Até mais. Falou, turma.
Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808.